O sol se punha sobre a capital, lançando sombras longas sobre o jovem que caminhava sozinho. Kurt Hawkins acabara de ouvir as palavras que nenhum aventureiro deseja escutar. Você está fora do grupo, seu peso morto inútil, gritou o líder dos presas de dragão. Os risos dos seus antigos companheiros ecoavam como veneno em seus ouvidos. Eles acreditavam que Kurt não possuía talentos de combate, apenas habilidades de suporte básicas. E sem rumo, ele vagou pelas ruas externas da cidade onde os trabalhadores comuns viviam. Foi então que ele avistou um aviso de emergência colado em uma parede de pedra rachada. A muralha leste da cidade estava prestes a desabar devido a uma erosão mágica antiga. Eu posso ajudar com isso, pensou Kurt, aproximando-se dos guardas exaustos. Os guardas riram, duvidando que um rapaz tão magro pudesse fazer o trabalho de 10 pedreiros. Ignorando o ceticismo, Kurt colocou as mãos sobre a pedra fria e fechou os olhos. Um brilho dourado suave começou a emanar de suas mãos e infiltrando-se nas rachaduras. As pedras começaram a se mover sozinhas, encaixando-se com uma precisão impossível. Em menos de uma hora, o que levaria meses de trabalho manual estava completamente restaurado. Cat limpou o suor da testa, sentindo uma satisfação que nunca teve lutando contra monstros. Isso foi apenas manutenção básica, ele murmurou para os guardas boquiabertos. E recebendo uma pequena bolsa de moedas, ele decidiu que precisava de um novo começo longe da elite. Seus passos o levaram até as famosas minas de cristal negro, conhecidas por sua dureza extrema. Ninguém conseguia minerar esses cristais sem quebrar dezenas de picaretas mágicas. Kate pegou uma picareta velha e enferrujada que encontrou jogada em um canto. Ele ajustou sua postura e sentiu o fluxo de mana dentro da ferramenta rudimentar. Com um único golpe preciso, a parede de cristal negro estilhaçou-se em fragmentos perfeitos. Um supervisor da guilda de mineração assistia à cena sem conseguir fechar a boca. Parece que essa ferramenta ainda funciona bem, comentou Kurt com simplicidade. O supervisor correu para oferecer a Kurt um contrato que pagaria fortunas por aquele trabalho. Mas Kurt recusou, querendo apenas o suficiente para uma refeição e um lugar para dormir. Enquanto saía da mina, ele sentiu uma presença poderosa observando das sombras. Uma figura encapuzada anotava cada movimento do jovem inútil em um pergaminho real. Kurt continuou sua jornada até chegar a uma pequena vila à beira de uma floresta mística. Ele viu uma criança chorando perto de um poço que havia secado completamente. Não chore, eu vou dar uma olhada nisso para você, disse ele com um sorriso doce. Ele deixou ao fundo do poço, percebendo que a água estava bloqueada por uma maldição de gelo. Para qualquer mago, aquilo exigiria um ritual complexo de degelo. Kurt simplesmente tocou o gelo com um pano de limpeza comum que carregava. O gelo evaporou instantaneamente e uma fonte de água cristalina jorrou com força. Toda a vila celebrou, chamando Kurt de milagreiro, embora ele insistisse que era apenas limpeza. Ele começou a perceber que o que chamava de utilidades eram poderes que o mundo desconhecia. De repente, a porta da estalagem se abriu violentamente, revelando cavaleiros de armadura prateada. Procuramos o homem que consertou a muralha e minerou o cristal negro, anunciou o capitão. Keck tentou se esconder atrás de sua caneca, mas era tarde demais para passar despercebido. Um dos cavaleiros aproximou-se e entregou um convite selado com o emblema da família real. O convite era para o ateliê de artes místicas, um lugar onde apenas gênios eram permitidos. Kurt não sabia que seus feitos simples tinham atraído a atenção da pessoa mais perigosa do reino. Por que a família real estaria interessada em um simples faz-tudo? Enquanto ele era levado pela carruagem real, o segredo sobre sua verdadeira linhagem começava a tremer. A carruagem real atravessou os portões de ferro do ateliê estelar sob o manto da noite. Kurt desceu do veículo observando a arquitetura imponente que o cercava. Ele havia sido contratado como um simples assistente de limpeza e manutenção para o ateliê. Enquanto varria o chão, Kurt percebeu que as runas de proteção nas paredes estavam desgastadas. Sem pensar muito, ele usou um pano úmido para redesenhar o traçado mágico com perfeição absoluta. A barreira do ateliê rugiu com uma força que não sentia há séculos. Nos aposentos superiores, a princesa Lancelot tossiu enquanto observava o brilho repentino. Ela sentia que sua vida estava se esvaindo devido à maldição do sangue negro. Kurt foi enviado para a cozinha para preparar uma refeição simples para a convidada real. Ele pegou alguns vegetais comuns e começou a cortá-los com uma velocidade sobre-humana. Cada movimento de sua faca infundia mana pura nos ingredientes sem que ele percebesse.
O aroma que subia da panela era algo que ninguém no palácio jamais havia sentido. O mestre do ateliê observava Kurt de longe com uma expressão de choque absoluto. A princesa precisava comer imediatamente para recuperar suas forças mínimas. Kurt subiu as escadas carregando uma bandeja de madeira com uma tigela de sopa fumegante. Ele bateu na porta do quarto real com hesitação. Uma voz suave permitiu sua entrada, e o ar dentro do quarto parecia pesado e frio. Lancelot olhou para o jovem plebeu que trazia a comida com simplicidade. Kurt colocou a bandeja sobre a mesa de cabeceira e fez uma breve reverência. A princesa pegou a colher sem esperar que aquilo pudesse ajudá-la de verdade. Assim que o primeiro gole tocou seus lábios, uma explosão de calor percorreu seu corpo. A maldição negra dentro dela começou a gritar e se dissipar violentamente. As veias roxas em seu pescoço desapareceram, dando lugar a uma pele saudável e radiante. Pela primeira vez em anos, a princesa conseguiu respirar sem sentir dor. Kurt apenas observava, imaginando se tinha colocado sal demais na sopa. De repente, guardas reais invadiram o quarto ao sentirem a gigantesca flutuação de mana. Lancelot se levantou da cama com uma energia que ninguém esperava. Ela ordenou que os guardas baixassem as armas e olhou fixamente para Kurt. Ela perguntou quem ele era e onde havia aprendido tal magia de cura divina. Kurt respondeu apenas que era o novo encarregado da limpeza e que a sopa era uma receita de sua avó. O mestre do ateliê entrou no quarto, segurando o medidor de mana que havia explodido. Ele declarou que Kurt não era um humano comum, mas um purificador de classe mítica. Kurt sentiu que sua vida tranquila estava prestes a ser arruinada novamente. A notícia da cura da princesa se espalhou pelo castelo como fogo em palha seca. Nas sombras do palácio, figuras encapuzadas não ficaram felizes com a notícia. A maldição de Lancelot era uma ferramenta política para desestabilizar o reino. No dia seguinte, Kurt tentou fugir do ateliê para evitar mais problemas. No entanto, ele foi interceptado por um grupo de aventureiros de elite conhecidos como Sakura. Eles precisavam desesperadamente de um carregador para uma missão de Rank S nas Montanhas Proibidas. Enquanto Kurt aceitava o trabalho apenas para sair da cidade, ele não percebeu que um assassino o observava do alto das torres. O destino de Kurt agora estava selado entre a proteção da princesa e o alvo em suas costas. Após deixar o palácio, Kurt percebeu que precisava de uma nova maneira de se integrar ao mundo dos aventureiros. Ele não buscava glória, mas sim um lugar onde suas habilidades manuais fossem verdadeiramente úteis. Foi na guilda local que ele encontrou um anúncio desesperado do grupo Sakura por um carregador de suprimentos. As integrantes do grupo Sakura olharam para Kurt com ceticismo, vendo apenas um jovem comum e franzino. Sem hesitar, Kurt ergueu uma montanha de caixas de provisões com apenas uma das mãos. As aventureiras ficaram boquiabertas ao verem tamanha força física em alguém sem classe de guerreiro. Eles partiram imediatamente para a temida Floresta dos Sussurros, um local infestado de perigos. Enquanto o grupo avançava com cautela, Kurt mantinha o passo firme carregando o dobro do peso habitual. De repente, o som de galhos quebrados ecoou por entre as árvores centenárias. Centenas de goblins selvagens emergiram da escuridão, cercando o grupo por todos os lados. Kurt não se intimidou e começou a organizar os itens de suporte com uma velocidade sobre-humana. Ele lançou poções de fortalecimento que brilhavam com uma pureza nunca vista pelas aventureiras. Mesmo com o auxílio, os goblins eram muitos e a situação começou a sair do controle. Kurt percebeu que precisava intervir diretamente para garantir a segurança de suas novas colegas. Ele usou uma simples faca de descascar vegetais para desferir ondas de choque de mana puro. Em um instante, a horda de goblins foi varrida, deixando apenas o silêncio da floresta. Foi apenas uma técnica básica de limpeza, disse Kurt enquanto guardava sua faca tranquilamente. Porém, o verdadeiro desafio surgiu quando o chão tremeu com o peso de 3 golems de ferro colossais. Aquelas criaturas eram imunes a magias convencionais e possuíam defesas físicas intransponíveis. Kurt observou as juntas dos golems, identificando as falhas estruturais como se estivesse desmontando um móvel velho. Ele correu em direção ao primeiro gigante, movendo-se mais rápido do que qualquer olho humano poderia seguir. Com um único toque em um ponto de pressão, o imenso golem começou a se desintegrar em peças perfeitamente cortadas. Em menos de um minuto, o que antes eram ameaças fatais tornaram-se pilhas de sucata organizada. O grupo Sakura não conseguia processar a facilidade com que Kurt lidava com monstros de Rank S. Esses metais serão ótimos para consertar as panelas da cidade, comentou Kurt com um entusiasmo genuíno.
A líder do grupo Sakura percebeu que Kurt era muito mais do que um simples carregador. Eles retornaram à capital como heróis, mas Kurt fez questão de acreditar todo o sucesso às garotas. A notícia de suas façanhas logísticas começou a se espalhar, atraindo a atenção de antigos inimigos. O grupo Presas de Dragão, que o expulsou, agora sofria com a falta de manutenção e suprimentos básicos. Eles perceberam tarde demais que Kurt era a engrenagem que mantinha todo o mecanismo funcionando. Enquanto isso, Kurt preparava um banquete para celebrar a vitória com suas novas amigas. O cheiro da comida atraiu não apenas o grupo Sakura, mas toda a guilda de aventureiros famintos. Kurt percebeu que seu verdadeiro poder não estava em destruir, mas em construir e sustentar os outros. A princesa Lancelot apareceu secretamente para agradecer a Kurt por proteger o Reino das Sombras. Ela entregou a ele um selo real que o tornava o supervisor oficial de logística de todo o continente. Com esse novo título, Kurt não era mais o jovem expulso, mas o homem mais influente do reino. Os antigos companheiros tentaram implorar por seu retorno, mas foram barrados pela nova guarda de elite de Kurt. Ele agora tinha uma nova família e um propósito que ia além de simples batalhas contra monstros. O mundo finalmente entendeu que a maior força não reside na espada que fere, mas nas mãos que consertam. Kurt Hawkins, o herói da utilidade, finalmente encontrou a paz e o reconhecimento que sempre mereceu.